de Maria das Mercês de Álamo e de Francisco Dias Oliveira, no dia 2 de maio de 1945, nasceu, neste raminho abençoado, José Henrique do Álamo Oliveira. Até que enfim, estamos com o Sr. Álamo Oliveira. Falar de Álamo de Oliveira é difícil. Falar com Álamo Oliveira é muito fácil. É difícil porque um poeta, um escritor, uma pessoa que já deu tanto à cultura, à nossa terra, ao país, não é fácil. Falar com Álamo Oliveira é muito fácil. Uma pessoa simples, uma pessoa educada, uma pessoa que fala com toda a gente, que respeita toda a gente, e é de facto um prazer estar hoje aqui para falar consigo. Meu bom amigo, obrigado por ceder essa entrevista, e gostaria de começar pelo fim. Tudo, a sua vida toda, até agora, continuaria da mesma forma, fazia tudo aquilo que fez até agora, ou mudaria alguma coisa da sua vida? Mudaria coisas, provavelmente, até porque aquilo que fui fazendo durante a minha vida foi também uma forma de aprendizagem de fazer as coisas e, portanto, muito naturalmente, eu estaria a emendar pequenas coisas que faço. E sou um bocado estranho nesse aspecto, porque, por exemplo, sou capaz de escrever uma coisa num dia, nunca menos do que isso, mas sou capaz de fazer isso, e também sou capaz de levar 7 anos a escrever outra coisa. Quer dizer, exatamente com essa preocupação de acertar e
e do meu ângulo de visão ser o mais correto possível e o mais interpretativo. E, sobretudo, tenho também uma outra preocupação, que é, eu sou um crítico, e sou um crítico relativamente também a mim próprio. Eu, portanto, não tenho medo de dizer isto, mas eu sou um crítico de cariz social, que não deixo passar muitas coisas, porque entendo que elas foram mal feitas e, portanto, tinham que ser emendadas e tinham que ser corrigidas, e havia muita desculpa pública a fazer. E já sofreu com isso, com essa sua forma de ser e agir? Propriamente sofrimento não, mas de qualquer maneira a gente às vezes também ressente-se um bocadinho da forma como somos ou não somos compreendidos em determinadas situações. Tenho, por exemplo, momentos mais ou menos desagradáveis, mas tenho outros muito agradáveis. Um dos aspectos incríveis para mim foi efetivamente a minha passagem pelo Alpendre, em que não se tratou apenas de ser um encenador quase exclusivo de um grupo de teatro, ainda por cima citadino, mas porque foi também a minha própria forma de aprender o que era o teatro, porque eu sabia que a nível de continente e a nível de europeu o que é que se andava a fazer em termos de teatro. E também sabia que muitas daquelas pessoas tinham feito estudos muito profundos e cursos também com muita acuidade, de maneira que eu sabia que aqui não podia fazer isso. E então o que eu tentei foi juntar um grupo de pessoas em que nós todos colaborássemos e fôssemos fazendo qualquer coisa que batesse certo. E a maioria das vezes bateu. Enfim, quer dizer, tive também os meus... Por exemplo, lembro-me de uma peça que escrevi, que era assim um bocado histórica, que foi Sabeis Quem é Este João, que era sobre a vida do Beato João Batista Machado. Foi uma peça que dei 2 espetáculos no Teatro Engrense e não deu mais, porque ninguém tinha paciência para aquilo. Mas depois, quando a peça foi retirada do Teatro Engrense e passou a percorrer alguns palcos da ilha, a peça ganhou outro fôlego e ganhou outra visão. Claro que havia também ali o fator religioso, que era extremamente importante. Uma outra peça, que essa sim foi, por exemplo, uma peça de 8 salas de teatro engrense completamente esgotadas, foi a Missa Terra Lavrada. Tem também uma história um bocado esquisita, porque a Missa Terra Lavrada foi feita para ser cantada pelo Grupo Coral do Raminho em 1972, foi efetivamente cantada em 1972, depois não sei como alguém andei com a língua nos dentes e o bispo proibiu que se cantasse aquela missa e sobretudo aquela letra, mais do que propriamente a música. A missa foi proibida e então eu resolvi fazer a peça de teatro com base nos cânticos daquela missa. O Padre Coelho, quando viu um dos ensaios, disse-me: não, pá, isso tem que ser cantado nas igrejas e não a gente vou falar com o bispo. E ele falou com o bispo. O Padre Coelho nessa altura era chefe de redação do jornal A União, e a gente tínhamos cumplicidades muito grandes, sobretudo a nível de teatro, exatamente. De maneira que ele acabou por falar e a missa Terra Lavrada acabou outra vez por ser autorizada a ser cantada dentro das igrejas. Claro que a história depois era outra. Lembro-me sempre de uma gargalhada que acontecia no Teatro Engrense, já no fim da peça, quando alguém dizia ao Judas: olha que o Judas, segundo a tradição, tem que se suicidar. E ele diz: se todos os traidores destas ilhas se suicidassem, elas eram um pomar de frondosas figueiras.
A palavra felicidade um bocadinho. O senhor é um homem infeliz, de impossível, como é que... Não, eu não sou propriamente um homem feliz, antes e pelo contrário, se calhar a minha felicidade passa um pouco pela infelicidade de outros, não sei. Mas de qualquer maneira, o que eu julgo é que não deixei de ser, ou melhor, fui um bom colaborador juntamente com os outros e discutíamos às vezes bastantes coisas, discutíamos soluções, sobretudo, discutíamos... Nunca tentou levar a sua avante? Não, quase sempre. Não, era quase sempre. Até depois também eles começaram a confiar em mim e à medida que as coisas foram acontecendo. Lembro, por exemplo, de uma peça que a gente fez no intervalo, de uma coisa que era só para preencher tempo, que foi a Cantora Careca do Biones. E disse a eles, olha que a gente vai fazer isto, mas isto vai dar um espetáculo e não dá mais. De maneira que isto é só para a gente não estar quietos durante este período em que a gente tinha que fazer uma peça a pedido da Câmara de Angra sobre o centenário do Alexandre Herculano. E depois, a Cantora Careca, o que é que eu fiz? Resolvi que as mulheres faziam de homem e os homens faziam de mulher. E o Larmino fazia uma senhora Semida, uma coisa espantosa, com a boca deste tamanho, pintada de vermelho, com uma peruca que lhe ficava muitíssimo bem, de sapato de salto alto. Vemos que foi a coisa mais cara que a peça gastou, foi os sapatos do Arminio, porque tiveram que ser feitos num sapateiro de propósito para os pés dele. E acabámos por dar também 8 espetáculos no Teatro Angrense de casa cheia. Uau. Quando a gente pensava que aquilo que era uma peça, enfim, para ficar, a peça é hilariante, efetivamente, mas também a volta que se deu ao texto e à interpretação fez com que a peça tivesse, de facto, o seu rigor e a sua beleza também. Ainda hoje continua a escrever, continua a ter ideias, ainda sinto o prazer da escrita? Pois, ainda sinto o prazer da escrita, e se não fosse o prazer da escrita eu penso que já tinha andado. Também não sei se estaria aqui sentado como estamos agora, assim calmamente, porque é uma das coisas que me pacifica bastante é de facto a escrita. Quando estou zangado comigo, e isso acontece-me também às vezes, quando estou zangado comigo, escrever é uma forma de limpar uma coisa. Por exemplo, ainda há dias o Carlos Alberto Muniz telefonou-me a dizer: tu sabes que a gente para o ano vai fazer 50 anos de marchas. E depois eu comecei a pensar, e de facto foi em 1974 a primeira que a gente fez. E portanto, a gente vai fazer uma marcha para o ano, não sei com quem, né? Mas também se não for, se ninguém quiser fazer a marcha fica gravada só e pronto, e não há mal nenhum nisso. Mas tem essas coisas que eu pacifico-me bastante com isso. E agora estou a escrever uma coisa que eu ainda não sei bem o que aquilo vai dar. Espero que agora, quando eu reler aquilo, vai acontecer 2 coisas. Ou vai tudo para o lixo, Ou vai sair bem? Ou vai sair alguma coisa que preste. Mas caso contrário, não tenho contemplações nesse aspecto. Muito bem. Eu gostaria de... Porque toda a gente já o conhece, com toda a sua classe, o seu saber, a sua cultura. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito mais simples. Como é o dia-a-dia do Sr. Álamo Oliveira aqui na freguesia do Rabinho? Levanta-se tarde, levanta-se cedo? Levantar à tarde, normalmente. E também o deitar, às vezes, também é um pedacinho mais para a tarde. Depende daquilo que tenho entre mãos, e até às vezes sou também daqueles que gosta de, por exemplo, ver notícias à noite, porque a gente ao menos deita-se a saber se ainda vai ter país no dia seguinte. Mas que nem sempre o preenche também um bocadinho. Mas de resto, não, nada de especial. Vou a Angra mais ou menos uma vez por semana.
Vou mais um grupo de amigos aqui também. Eu ia falar, e antes disso, toma o seu café em casa, vai à sociedade, como é? Não, o café não tomo, praticamente não tomo café, portanto o que eu faço é tomo um pequeno almoço assim, muito coisa, que é leite com chocolate e uma banana, e depois ao almoço como uma coisa qualquer, vindo ali dos biscoitos. Não sou assim muito esquisito para comer, embora goste de comer, evidentemente. Falando de comida, sei que costuma juntar com um grupo de amigos no Galanta. Como é que conheceu o Galanta? Como é ir àquele espaço? O Galanta, eu conheci o Galanta, ele era taxista ainda. E ele vinha muitas vezes comigo, nessa altura, ainda antes de 25 de Abril, ele vinha muitas vezes comigo ali às 12 Ribeiras, tinha lá um grupo de teatro que era da FNAT. E tinha outro nas 4 Ribeiras, tinha um nos Biscoitos e tinha um aqui no Raminho também. E, portanto, estes 4 grupos ocupavam as noites todas da semana. Só aos fins de semana que eu estava livre. E, portanto, eu conheço o Galanta daí, porque eu tinha que... às vezes eu sempre tinha dinheiro para pagar aos taxistas, portanto tinha que ser uma pessoa que confiava em mim, que confiasse em mim e que aceitasse às vezes estar 2, 3 dias sem coisa, porque também eles demoravam para me mandar o dinheiro da FNAT, que era uma coisa muito séria, e portanto eu tinha que ter a minha própria reserva, senão estaria um pouco tramado. E portanto conheço o Galanta daí. O senhor acontecem sempre coisas incríveis nos teatros, no Carnaval, e depois vamos também chegar mais à frente. Qual é o momento mais hilariante que teve ou que assistiu em alguma das suas peças? Momentos hilariantes foi a Cantora Careca. A Cantora Careca do Ionesco era de facto uma gargalhada pegada desde o princípio. Aquilo era incrível. E depois o Blarmin tinha de facto uma capacidade de destrocer. Ele às vezes achava os outros ficar mal, porque os outros não tinham aquela pedalada, nem tinham também, digamos, aquele talento. E portanto, por exemplo, tínhamos nessa altura uma atriz pequenina que fazia de bombeiro. E ele, pronto, de sapato de salto alto, muita coisa, e é assim que se despediam, eles diziam uns adeus e umas coisas, e ele chamou-lhe Chaveirinho. Aquilo amassou-se tudo, claro, não era impossível não resistir a deste Chaveirinho. O que é que sabia dizer mais do que aquilo? Mas essa peça era de facto uma peça hilariante. Uma outra que também fizemos e que muita gente ficou também assim a olhar, foi a Ceia dos Cardeais do Júlio Dantas. A Ceia dos Cardeais nós fizemos uma representação, aquilo era só um ato, portanto o cardeal português era de facto um cardeal, o francês a mesma coisa, o italiano a mesma coisa. A única coisa que não estava muito definida em relação às instruções do Júlio Dantas era que, em vez do jantar ser servido por 2 fâmulos, como eles chamavam, era servido por uma freira e um fâmulo. Mas depois fizemos o segundo ato. Não se mexeu no texto, o texto ficou exatamente o mesmo, mas o cardeal italiano vira gay. O cardeal francês vira a comer que nem um tarado, e o cardeal português, enfim, um machão insuportável de coisa, sobretudo na parte em que ele se refere à prima que tinha e o que ele fazia num sítio qualquer de Portugal. Num palheiro, deve ter sido qualquer coisa parecida com isso. De maneira que aquilo também foi assim foi um bocadinho arrojado, mas fez-se. Aqui para o lado de Altares e Raminho, peças de teatro, o senhor foi um dos fundadores, teve uma mão, muita influência e continua a ter muita influência. O Carnaval,
ou de teatro popular. Sim, Como é que vê tudo isso? Não, o Carnaval é de facto uma coisa muito especial e eu gosto muito, quando falo de Carnaval, sobretudo de tentar perceber porque é que as danças e os bailinhos são aquilo que são, sobretudo isso. Claro que todas as coisas têm a sua história, até as próprias evoluções também têm o seu porquê, e essas evoluções, quanto a mim, tem sido aquilo que tem aguentado as próprias danças e bailinhos, porque senão toda a gente já estaria cansada de fazer sempre a mesma coisa todos os anos e de não poder mexer com a vírgula. Claro que há coisas que eu acho que não se deve mexer, uma delas é efetivamente a própria escrita do texto, que acho que deve ser remadíssimo, para mim, porque senão também deixaria de ser dança e bailinho. Podíamos chamar então outra coisa qualquer, e a formação deles em aulas, para começar e para acabar. De resto, não vejo que tenham assim feito coisas muito atrevidas em relação àquilo que era o clássico das danças e bailinhos. Claro que agora já há grupos que aparecem e que enchem o palco com montanhas de adereços. Não sei até que ponto é que isso traz mais valor? Sim, não, acho que não, quer dizer, porque eu acho que uma dança e um bailinho é um espetáculo sem rede. É o ator. E ele é que tem que aparecer, ele tem que ser o cenário, ele tem que ser tudo, tem que ser o intérprete, tem que ser aquela figura que é preciso que seja e que está a trabalhar com os outros. E a formação em duas aulas também tem muito a ver com essa necessidade de criar limites de cena. Portanto, elas estão ali para criarem um limite, quer dizer, as pessoas não podem estar ali a sair de qualquer maneira ou então a fazerem coisas que não é preciso fazer. Mas, de qualquer maneira, eu penso que as danças e os bailinhos têm que ser cada vez mais um espetáculo sem rede. E então agora, com as técnicas que há, penso que podem fazer maravilhas exatamente através disso. Nós vamos continuar com a nossa entrevista, porque é interessantíssimo mostrar a todos vós o que este senhor faz em prol da sua freguesia, em prol da cultura. E vamos mostrar uma coisa que tenho a certeza, porque já vi interessantíssimo. Portanto, aguardem e voltamos já daqui a pouco.